É preciso saber de antemão o que é ser oposição e o que é ser do contra. São dois termos que não têm nada a ver um com o outro. Do contra é aquele que tudo que chega do governo, não importa quem seja o governo, tudo que chega ele joga fora, tudo não presta. Isso é ser do contra. E nós temos isso muitíssimo bem na Câmara Cuiabana. O ser oposição, amigos, veja, o candidato foi eleito para ser oposição, mas se cair um projeto, nem tudo que vem do governo é bom, mas tem coisas boas que vêm do governo. Ele tem que votar a favor. Por que razão? Porque aquele projeto vai trazer benefício ou ao país todo, ou ao estado de Mato Grosso, o conjunto da população. Da mesma forma que alguém foi eleito na situação, não é para dizer amém a tudo que vem do governo. A gente vê muito isso. É o que vê. Vamos pegar a Assembleia Legislativa nossa aqui, amigos. A base do governo fala amém para tudo, quase tudo, com exceção de um ou outro, como é aquela questão da criação do Conselho LGBT, que foi aprovado, reprovado o projeto do governo. Mas na imensa maioria, diz amém. Está errado, amigos. Veja, o deputado federal, vamos pegar muito claramente isso. Se o amigo telespectador abrir a Constituição do Estado de Mato Grosso, lá no artigo 44, traz claramente: o deputado federal defende os interesses, os desejos e os anseios do conjunto da população. É aí que serve para isso. Esse é o papel do deputado federal. Ô Lorenberg, agora, assim, só para dar uma pincelada bem rápida mesmo, essa situação do Marcos Russo e do Júlio Campos, pelo que eu tenho observado lá nos bastidores lá, o Max tem um movimento mais mais condensado, vamos dizer assim. E o Júlio Campos está ali. Mas essa conta que não bate aí, como é que explica o negócio? 29 né? E só tem 24 Será que vão aumentar votos. as cadeiras lá? Mas tem duas observações, amigo, que é preciso a gente fazer. Bem rapidinho. Primeiro, o Eduardo Botelho, se fosse candidato à presidência da República, que não será, ele seria praticamente eleito com a maior tranquilidade do mundo. Da República? Não, presidente da Assembleia, o Eduardo Botelho. República. Eu falei da República? Desculpa. Você falou da República. O Eduardo Botelho, se fosse candidato, ele não será, ele seria eleito, reeleito presidente da Assembleia, com tranquilidade. Ele não pode, por conta jurídica, o Max assumiu esse papel e tem o apoio do próprio governo do Estado, que terá maioria dentro da Assembleia Legislativa. Esse apoio pode favorecer exatamente o Max. Mas tem um detalhe. De acordo com 2 ou 3 sites, veja, não foi Eduardo Botelho que falou, não. De acordo com 2 ou 3 sites, há aí, digamos, uma conversa para que o Eduardo Botelho venha a apoiar o Júlio Campos numa candidatura à presidência da Assembleia. Se isso de fato vir a acontecer, aí racha Paulo, tudo. Aí racha a Assembleia Legislativa. Mas mesmo assim não vai dar 29, não. Não vai rachar. Júlio Campos, o deputado Júlio Campos, eu falei com o Júlio Campos tem uns 15 dias, ele falou, eu convidando para vir aqui, né, e falou para mim que não poderia vir naqueles dias ali, porque ia para um spa fora, acho que em São Paulo, não sei, que depois do spa ele viria aqui. Esse spa já passou, né? E vamos conversar aqui, viu, Júlio Campos. Outro dia eu liguei para ele, estava lá no Pantanal, estou aqui comendo um churrasquinho, preocupado com a vida que estava também, né? Voltando aqui para a conversa, aliás, estamos conversando aqui nessa noite da entrevista com o Dr. Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior, que é o presidente da Acrimate, reeleito agora recentemente. O Lorenberg citou aqui a questão a maioria na Assembleia, não sei o quê, governador. Tem uma situação envolvendo aqui, rapaz, eu queria que uma opinião do senhor, já que o senhor esteve reunido com ele recentemente. O Mauro Mendes falou que ele vai confiscar aí as terras de quem desmatar ilegalmente. Aliás, legal e ilegalmente, né? Ele até houve essa reunião com vocês, eu queria que o senhor desse a sua opinião aí, que muita gente do setor, muitos agropecuaristas,
muitos pecuaristas não gostaram nadinha e eu queria a sua opinião pessoal e se isso foi tratado na reunião com ele lá. Com certeza foi tratado, foi um dos motivos principais da reunião. Nós solicitamos especificamente como um dos tópicos da reunião. Ele teve a infelicidade de comentar falar essa besteira que ele falou, né, que a gente considera uma besteira, porque é um momento inoportuno. Nós estamos vivendo um momento de política ruim no país, né, de indefinição, de preocupação, e falar um negócio desse, num momento desse, foi muito ruim. O que ele quis dizer com a reunião que ele explicou para a gente? Primeiro que você não muda, você não pode confiscar terra nenhuma se você não mudar a Constituição Federal. Isso não depende do governo. Ele pode fazer o que ele quiser aqui, que ele não consegue. A terra é um direito constitucional, propriedade de terra é um direito constitucional. Se tivesse que fazer, teria que mudar a Constituição, convencer o Senado, a Câmara. Com certeza você vai muito tempo para acontecer. De qualquer modo, a ideia é ruim, né? Porque só de um governador falar isso, né? E aí o que ele quis explicar? Porque a Europa, esses países e esses grupos que compram nossos produtos, o que eles querem? Eles querem que não tenha mais nenhum desmatamento, nem que seja legal ou ilegal. Então, tudo num bolo só. Não querem respeitar o nosso Código Florestal. Nós temos um Código Florestal que nos permite. Na Amazônia você pode desmatar 20%. No Cerrado você pode desmatar 65% dentro da lei do Código Florestal, que é o que a gente segue, é a regra que a gente segue. E tem que um Código Florestal que tem 10 anos e a gente precisa seguir essa regra. E aí a Europa ela não quer comprar nossos produtos. Agora tem uma lei agora nova que está passando no Parlamento Europeu, a gente já esteve lá discutindo isso via IMAC com eles, e eles falaram, não, para nós conhecemos o seu país, nós não queremos desmatamento mais. A partir de 2019, que for área desmatada, legal ou ilegal, não vamos comprar mais produto de vocês. Quer dizer, isso é um impacto muito grande, né? Então, aí o governador preocupado com esse possível bloqueio desses europeus, desse pessoal que depende da gente, começou a preocupar, achar uma maneira de justificar isso para o mundo, mas isso é uma coisa que não passa. Nós temos um Código Florestal restritivo, nós temos 66% da nossa floresta nativa, no Mato Grosso 62% nativa, quer dizer, não tem nenhum país que chega próximo disso. O país que mais próximo disso deve ser os Estados Unidos, deve chegar a 15%, 18% no máximo de floresta nativa. Então, se nós somos um exemplo de produção sustentável para o mundo, né, não tem como restringir mais o que o produtor está. Então, essa complicação, mas assim, nós ficamos chateados com o governo, mas assim, ele tentou se explicar, justificou. Ele convenceu com a explicação dele? Ele falou, nós falamos para ele, governador, o senhor precisa fazer o dever de casa primeiro, né? Regularizar os CAR, né? Adiantar esses CAR que estão muito CAR ainda para trás, as terras não estão regularizadas, né? Fazer uma regularização fundiária, distribuir terra, dar CPF, dar nome para esse pessoal que faz desmatamento ilegal, dá nome para eles. Tem que ter o nomezinho dele para ser punido. Hoje você não pune, Então, quer dizer, fica tudo, você mistura o joio com o trigo, entendeu? Fica o desmatador ilegal no meio daquele... Generaliza, né? Exatamente. Então, assim, a hora que você conseguir dar um CPF para o dono da terra, ele vai preservar. Opa, meu nome está lá, vou perder minha terra, né? Então, a preocupação nossa é essa. E separar muito bem desmatamento legal e ilegal. A gente não defende o ilegal. A gente quer seguir e orienta o nosso produtor a seguir o Código Florestal. E pelo que ele falou, ele botou todo mundo junto, né? Exatamente. Aí fica difícil, né? Se tiver uma mais curtinha aí para esse bloco ainda, aí a gente faz agora. Senão, nós... Vamos deixar para a próxima? Vamos deixar para a próxima, então? O Lorenberg gosta de deixar para a próxima, porque você sabe, quando ele fala assim, é porque vem aquela bomba. Opinião dá um tempo só para o intervalo comercial, a gente volta já já com mais entrevista aqui com o presidente da Aclimate, um instante só. Então, cá estamos de volta com o nosso Opinião. Olha, você está pensando aí em estocar e armazenar suas mercadorias? Se sim, tem um recado importante, é um recado da Maxlog. Veja só. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá
e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita à Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Dado o recado então da Maxlog, um abração para o Kennedy lá da Maxlog. Falei com o Kennedy essa semana, está viajando, logo ele vai estar aqui batendo um papo, porque ele também é presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos, além de diretor-presidente lá da Maxlog, Max Vinil, enfim. Vamos estar batendo um papo mais uma vez com o Kennedy logo aqui no Opinião. Lorenbeck, você faria no bloco anterior uma perguntona, né? Essa é uma pergunta maior. A gente deixou para agora, eu queria que você abrisse o bloco. Eu vou abreviá-la. Presidente, eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito do que aprovou o COSEMA agora, aprovou uma resolução em que diz respeito à questão da regulamentação da proteção e licenciamento ambiental. Eu gostaria de ouvir o senhor a respeito desta resolução e desta aprovação do COSEMA. Então, nós estivemos participando dessa demanda dos pecuaristas, das regiões, principalmente das áreas úmidas, né? E aí, a decisão foi muito boa, muito satisfatória para o setor, mas ela carece de regulamentação ainda, né? Então, assim, ainda a gente fica muito preocupado, porque, infelizmente, hoje nós temos o Ministério Público que ele fica muito em cima, né? Ele não aceita muitas vezes. A lei do Pantanal, nós tivemos que... Eles recorreram com a lei do Pantanal, né? Tivemos que derrubar a liminar no Tribunal de Justiça. Então, assim, aqui precisaria uma aproximação maior, né, do Ministério Público e olhar as demandas mais com carinho, a demanda do produtor, né? Não tem nenhum destruidor, né? Olhar e que passe a lei, né? Que seja regulamentada e autorizada esses manejos que precisam ser feitos nessas áreas úmidas, né? É muito importante essas áreas e tem muito produtor impactado com isso, né? Na região do Vale do Guaporé nós temos 500 mil hectares, né, impactado com isso aí. Na região de Vale do Araguaia também tem outro tanto grande. Então, assim, a preocupação nossa é enorme e atender esse pessoal, né? Presidente, eu estava aqui anotando aqui algumas questões para fazer, não é? Alguns detalhes. E eu notei aqui, rapaz, já voltando para a questão da Aclimate propriamente, nesse novo ciclo que vai se iniciar aí, o que o senhor tem na manga e no raio de ação, nas suas metas, para a questão aí de valorização aí dos profissionais que compõem a cadeia produtiva aí, no caso da carne bovina aí? Já tem alguma coisa lançada, tem alguma coisa traçada? Então, nós fizemos um vídeo, lançamos essa semana um vídeo de reconhecimento e agradecimento a esse pessoal que trabalha e muitas vezes não é reconhecido pelo setor, né? Todo mundo acha que é só o pecuarista que produz a carne, que coloca a carne na mesa. E isso, às vezes, até chega um motivo de arrogância do setor, né? O produtor rural não é o pecuarista, não é o agricultor que produz a soja. É uma cadeia de preocupação de gente que com as lojas, o comércio, o transporte, a comunicação, né, o varejo, a exportação, quer dizer, isso é uma cadeia muito grande. Então, nós fizemos um vídeo de reconhecimento a todos esses profissionais que fazem da pecuária ela mais forte, né, que traz alimento para o mundo. Então, assim, nós nos preocupamos com o reconhecimento e a valorização. Aquele que vende adubo, aquele que visita a sua fazenda para vender um insumo, o representante comercial, quer dizer, todas essas pessoas, veterinário, agrônomo, zootecnista, toda essa cadeia é importante, né, na pecuária. Então já foi lançado recentemente? Lançamos esse vídeo essa semana. Beleza. Lorenbeck? Presidente, eu estive olhando no
Facebook do Guardiões do Pantanal, no dia 14 de janeiro de 2021. Lá tem uma fala do senhor, um trecho da fala do senhor, parabenizando os colegas produtores. E naquela oportunidade o senhor parabenizar por causa daquele decreto de limpeza de pastagens. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso, sobre qual é a importância desse decreto de limpeza dos pastos, até para que o amigo telespectador possa entender melhor esse decreto e a importância dele? Primeira coisa, a gente deixar muito bem claro que a pecuária precisa do Pantanal, não é o contrário, o Pantanal não precisa da pecuária. Se não tivesse animal lá, não teria problema nenhum, né? E o contrário disso é verdadeiro. O que acontece? A gente tem que valorizar uma história de 300 anos de pecuária pantaneira. Ali é o berço da pecuária nacional, praticamente, né? O pantaneiro hoje ele estava muito restrito àquele capim mimoso, aquele capim nativo, que hoje, com a pecuária, com a exigência da pecuária moderna de se acelerar o ciclo, né, de ter um ciclo mais rápido, ganhar mais prazo, adiantar a criação, ele ficou muito deficiente. E você não pode mexer, você não pode limpar, você não pode fazer aquele fogo frio que você faz na época de chuva, que você pode limpar, né? O gado pasteja, ele baixa esse mato, mas se você não tiver um manejo, e essa lei veio autorizar, né? A supressão de invasoras, que também não poderia fazer, você pode fazer agora, né? Então, assim, a implantação de novas gramíneas em uma pequena porcentagem, e tudo isso vai valorizar o pantaneiro, deixar ele continuar fazendo a sua missão ali, que é preservar uma área que está há 300 anos praticamente intacta e que 97% está na mão de propriedade privada, 93% na mão de propriedade privada, não é na mão do governo, não é na mão do Estado, não é na mão de ninguém. O ônus de preservar é do pantaneiro, é do dono da fazenda. Isso, se pegar fogo, se tiver incêndio, o processo vai ser contra o pantaneiro, contra o produtor. E isso é muito ruim. Então, assim, nós temos que olhar ele com carinho, para ele que continue lá, está preservando aquilo ali, né? Todo mundo visita, tira foto, acha bonito, vai embora e começa a criticar o cara está lá. Não pode pôr gado no Pantanal. Ele está lá há 300 anos convivendo, numa harmonia praticamente, completamente tranquila, né? E trazendo divisas para o Estado, que é importante fazer olhar o pantaneiro. Só que nós estamos expulsando o pantaneiro das suas terras, né? Precisa olhar com mais carinho. Essa é que a lei ela vai trazer um alento. Presidente, me perdoe, mas eu vou insistir ainda nessa resposta que o senhor deu, porque a resposta do senhor me leva a dois questionamentos. A primeira delas, o senhor falou que 93% da propriedade no Pantanal está na mão particular, privada, 93%. E aí eu pergunto ao senhor, eu já ouvi um cálculo que mais de 90% do Pantanal é exatamente por latifundiário. É o grande proprietário, enquanto 2 ou 3% são pequenas propriedades. Isso é verdadeiro ou não? Essa é a primeira questão. A segunda, o senhor falou na primeira frase que o senhor utilizou, se eu não entendi bem, o senhor, por favor, me corrija. O senhor falou que o boi depende do Pantanal, mas o Pantanal não depende do boi. Mas e aquela história que foi criada de que se nós tivéssemos um número maior, quantidade maior de bois lá, não teríamos a queimada no Pantanal? O chamado boi bombeiro. Sim, exatamente. Não, eu acho que eu falei o contrário. O Pantanal precisa do boi, sim, né? É o contrário. O boi faz parte do cenário pantaneiro, né? E isso é muito verdade. E aquele boi que pisoteia, que baixa. Então, e agora, com essa escassez, com essa dificuldade de você mexer, as famílias estão indo embora, diminuindo, vendendo. E o que você falou é verdade, são grandes propriedades mesmo. Até porque criar pecuária extensiva no Pantanal não tem como você fazer mini fazendas, né? As fazendas até muitas vezes não tem cerca entre elas. Eles juntam os animais num dia de mutirão
E um tem pico na orelha direita, outro tem pico na orelha esquerda. Ah, isso aqui está fazendo a tal, esse aqui está fazendo a tal. Isso assim, são famílias. Então, assim, é uma história, é uma arte, sabe? Então, o Pantanal é uma coisa importante. E a gente tem que preservar e olhar com carinho esse pessoal, né? Olha só, outro assunto que eu quero também falar aqui, a Acrimate, eu quero falar muito da Acrimate aqui, porque tem o pessoal que assiste a gente também que está sempre ligado, querendo saber das novidades aí para a própria categoria. Hoje nós estamos um rebanho de mais de 33 milhões de cabeças, né? Agora, daqui a 15, hoje são 2, daqui a 15 dias encerra-se a vacinação da aftosa. Como é que a Acrimate está acompanhando isso? Será possível atingir? Foi prorrogada, inclusive, nessa data aí para vacinação. Como é que a Acrimate está acompanhando isso? A gente está acompanhando desde que foi lançado esse projeto. O governo federal, o MAPA, né, solicitou que o estado de Mato Grosso participasse desse grupo de retirada da vacinação. Vai ser retirada esse ano, é a última vacinação. Nós estamos já há 26 anos sem aftosa no estado, né, no Brasil. E a preocupação nossa, no começo, quando foi lançado esse projeto, era do que a gente vai fazer, né? Mas o MAPA deixou bem claro, e os estudos mostram que não tem vírus circulante, porque nós temos os suínos que não são vacinados, os animais selvagens que não são vacinados, e nenhum deles apresentou caso de aftosa, né? Então, eles são os vigilantes da pecuária. E os nossos países vizinhos também se comprometeram, estão participando desse PNEFA, que chama, né, o Programa de Erradicação da Febre Aftosa. E a Bolívia, que é um país até pobre em recursos, mas também não tem aftosa. Então, a gente fica um pouco mais tranquilo. De qualquer modo, qual que é a nossa função como Acrimate? Orientar o produtor a comunicar qualquer coisa que aconteça diferente no seu rebanho, né? Os órgãos ambientais de defesa sanitária vão fazer sua parte, né? Com fiscalização, com transporte, com cuidado. E a nossa função vai ser orientar o produtor, até porque muitos nunca viram, tem 26 anos, nunca viram uma casa de aftosa, nem conhecem, não sabem nem identificar. Então, assim, o que a gente vai orientar, e às vezes com cartilha, com vídeos, é que qualquer diferença nos animais, qualquer mudança no estado corporal de saúde dos animais, que eles tomem cuidado e avisem imediatamente, porque é um trabalho de bloqueio dessas áreas contaminadas para se abater esses animais o mais rápido possível, sabe? Então, já estão em etapa de treinamento para fazer essa retirada e esse combate imediato. Então, a nossa função como entidade é orientar o pecuarista a avisar qualquer alteração no estado sanitário dos seus animais. E eu escutei uma conversa que, assim, essa pode ser a última vacinação, a última campanha de vacinação aqui no estado de Mato Grosso. Por quê? De aftosa, sim, é a última agora. É a última. Retira em novembro, não vai ser vacinado mais. Aí não vai ter mais. Não vai ser vacinado mais. Vai ser estado livre sem vacinação. Parece que tem outros 4 estados também, né, que estão nesse mesmo patamar. Eu sei que o Distrito Federal também está, tem outros aí que também estão incluídos aí. Rondônia já saiu, né, ano passado, uma parte do Mato Grosso saiu também, e então, assim, já tem alguns estados já livres de vacinação, e está tudo tranquilo. Vocês estão preocupados, voltando a falar da questão da segurança ou insegurança jurídica, novo governo e tudo mais, vocês estão preocupados com o MST? Porque o governo Lula assumindo, aí o MST tem uma ligação muito próxima, não é, com o governo Lula. E a gente sabe, eu tenho uma opinião muito particular e muito crítica ao MST, eu acho que enfim, não vou nem comentar aqui, porque E vocês, estão preocupados com isso, havendo de fato um novo governo aí, as invasões que são a marca do movimento? A preocupação é enorme. Tem produtor que não está dormindo mais, né, com essa preocupação com a invasão das suas terras. Porque o que acontece? Se a justiça funcionasse exatamente como precisa, né, você teria sua recuperação da posse da sua terra imediatamente. Mas não é assim que funciona, né? Ainda mais agora com o decreto do Barroso, que tem algumas
Ele olhou para trás aí, não deixou mais tirar ninguém. Nós temos quase 60 casos invadidos aqui no Mato Grosso. E esses para trás dessa decisão do Barroso vão ser decididos por uma comissão social, né, de avaliação da função social da terra. Isso preocupa muita gente, né? Porque a propriedade rural ela tem que ser desinvadida rápido, né? Porque o que acontece? No caso da pecuária, eles levam gado de um dia para a noite. A propriedade fica improdutiva do dia para a noite. Quer dizer, a propriedade não tem animal mais. E eles derrubam 100 hectares um dia para a noite. Em uma semana derrubam 100 hectares. Quer dizer, e esse ônus, depois da recuperação, da invasão da terra, vem tudo para o produtor. Então tem produtor hoje que está repensando se vai vender a fazenda, se que ele vai aumentar, que vai produzir. Estão muito preocupados. Então assim, é um assunto que nos preocupa muito por conta disso aí, porque o pequeno e o médio não tem condição de contratar um policiamento, né, na sua fazenda, né, policiamento ostensivo, contratar vigilantes. Então, assim, esses pequenos principalmente vão sofrer muito, principalmente que estiverem em beira de rodovia, terra produtiva, eles vão sofrer bastante. Então, a preocupação nossa é muito grande nesse sentido. Pois bem, olha só, o programa chega ao final, a gente não tem mais tempo, conforme me disseram aqui, não é? Só uma última informação, hoje são quantos associados e a pessoa que quer, assim, em 30 segundos, que você falasse isso, aquele que não está associado ainda, que queira se associar à Acrimate? Nós temos quase 4.000 associados, mas olhamos para todos os produtores. Nós trabalhamos para todos, independente se é associado ou não. E se é associado, não paga nada, sem custo zero, é só ligar na Acrimate e se associar. O senhor tem um telefone de cabeça aí? Você não que está tem, assistindo. mas depois a gente passa para você. Mas é fácil também, só googar lá que Isso, você vai achar o Acrimate no nosso site. Acrimate, tem o site também da Acrimate.org, né? Isso. acrimate.org.br, então tem muitas informações lá. Obrigado demais ao Dr. Oswaldo Ribeiro, tem Pereira, tem Ribeiro, tem Júnior, porque o pai dele era também Oswaldo Pereira Ribeiro. Obrigado por ter vindo, parabéns pela recondução aí, que o senhor faça uma boa gestão aí para contemplar os anseios dos associados aí. Esse espaço aqui, Dr. Oswaldo, continua a postos para bem informar. Eu que agradeço ao Weinberg, Paulo, e estamos à disposição para sempre que vocês quiserem bater um papo. Opa, vamos prosear bastante aqui, porque tem muita coisa importante e saber também como é que vai ser o novo governo, a política e tudo mais, todos os sentidos, a economia. O Dr. Oswaldo vamos falar de tudo aqui, economia e tudo, e a gente vai voltar a falar mais aqui. Professor Weinberg, segunda-feira. Até segunda-feira. Segunda-feira a gente vai estar falando aqui, sabe o quê? Como eu falei, com o Max Russi. O Max Russi, que é deputado estadual, foi reeleito pelo PSB e está aí com esse projeto de ser presidente da Assembleia Legislativa, numa conta doida que ninguém sabe quem tem quanto ele fala que tem 15, outros falam que tem 20, aí a conta não bate. Mas o Max Russi vai estar falando também da saúde financeira da Assembleia, ele é ainda primeiro secretário lá, não é? Agora, atualmente. Também da saúde financeira, ordenador de despesa da Assembleia e tudo mais. Max Russi, do PSB, aqui ao vivo, e também é marido da prefeita de Jaciara, não bastasse tudo isso. O deputado Max Russi, ao vivo, às 7h30 da noite, segunda-feira, dia 5, aqui no Opinião. Um abraço para a Karine Miranda, que é assessora de imprensa lá da Acrimate, dá uma força para a gente. Até lá, fica bem e fique com Deus também.